Senhor venha nesse momento estar derramando cura. O Senhor é mais poderoso do que qualquer vacina, Senhor Deus. O Senhor é mais poderoso do que qualquer decreto. Então que o Senhor venha, meu Pai, derramar suas bênçãos, né? Derramar cura sobre o mundo, Senhor Deus. Para que assim nós possamos voltar, Senhor, a uma rotina não como éramos antes, Senhor Deus, mas como pessoas melhores, meu Pai. Que nessa manhã o Senhor venha habitar aqui, Senhor, no meio desses louvores, Senhor, nos nossos corações, Deus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Louvado seja teu nome, Senhor. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais,
anelo tê-lo bem junto a mim. A minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, te amo, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, Jesus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, oh Senhor, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Isso é ousado amor. Isso é impressionante amor. Oh, Jesus, caloroso amor, amor sofredor. Oh, Jesus, pagou com a própria vida. Oh, Jesus, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh,
posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Jesus, Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura. O Teu amor é a cura, Senhor Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Eu sei que o Senhor está aqui, assim como podemos tocar no nosso irmão e sentir a presença dele. O Senhor é muito mais aqui, Senhor Jesus. Invades-me, Senhor, com Tua glória. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Senhor, escuta, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. A declarar que nada é impossível para o Senhor Jesus. Oh, Senhor, nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos.
Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Quero fazer um momento de oração com você também. É um momento em que a gente é estimulado por Deus a ter um coração aberto e generoso para ofertar. Mas antes eu quero orar com você, orar pela sua vida, pela sua família, pedir a Deus por sua casa, nesse período tão difícil, né, que a gente tem vivido. Muitas pessoas estão aí precisando de oração, alguns precisando de consolo, de conforto, outros precisando de intervenção de Deus, de cura, de restauração da saúde. Então eu convido você que está aí na sua casa, acompanhando o nosso culto, cultuando a Deus conosco, para levantar a sua oração diante de Deus, levantar um clamor diante de Deus e pedir por você, por sua família, por seus amigos, pelos seus parentes que talvez nem morem com você, mas que precisam desse momento, nesse momento, da sua intercessão, da sua oração. Então, se você puder, tiver como fazer isso, feche os seus olhos, fala com Deus, clama ao Senhor. Eu quero juntar minha oração, meu Pai, com a oração de muitos outros irmãos que estão nesse momento precisando de intervenção de Deus, Pai, de ajuda do céu. É evidente, Senhor, que esse momento não tem sido fácil para muitas pessoas. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e para nós aqui, Senhor, no nosso país, na nossa cidade, Senhor, é o momento talvez mais dramático dessa pandemia. E nós pedimos ao Senhor que esteja olhando para o teu povo em primeiro lugar, olhando para os teus filhos e filhas do Senhor, que estão precisando de ajuda agora, Senhor. Estão precisando de cura, estão precisando de um milagre, quem sabe, Senhor, para saírem do leito de morte, para saírem da UTI, para saírem, Senhor, e voltarem para a sua família, voltarem para as suas vidas. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor assim faça, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo os médicos, enfim, as pessoas que estão aí na frente dessa batalha. Mas quando a ciência falhar, Senhor, quando a medicina não tiver recursos, que a tua mão se estenda e o Senhor promova o milagre que nós tanto esperamos. Eu peço também pelas pessoas que estão precisando de cura em outras áreas, ó Pai. Não existe só pandemia no mundo, nem no nosso país. Existem outras enfermidades graves, existem outras doenças, ó Pai, que estão atormentando, tirando a paz de muitas pessoas. Eu peço ao Senhor que igualmente o Senhor esteja trazendo cura. Tu és o Jeová Rafá, Tu és nosso Deus Todo-Poderoso, nosso El Shaddai. Então eu peço em nome de Cristo Jesus, vem trazer, Senhor, renovo, restauração para a vida dessas pessoas, ó Senhor, da nossa casa, da nossa comunidade. E eu quero te pedir agora, Senhor, de modo geral, Senhor, te pedir pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo, Senhor, que o Senhor derrame misericórdia. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, que está acontecendo. Então que o Senhor derrame misericórdia sobre a vida desta cidade, deste país, deste planeta, de modo a acabar, Senhor, em nome de Jesus, de uma vez por todas, com essa grande aflição. Eu creio que ela tem hora marcada aí no céu, Senhor, para terminar. Que o Senhor possa antecipar isso, que o Senhor possa realizar segundo nossa oração e nosso desejo, em nome de Jesus. Olha para quem está nas enfermarias, nas UTIs, olha para quem está, Senhor, entubado. Olha para essas vidas, Senhor, que precisam do auxílio de Deus, ainda que essas pessoas ainda nem te conheçam, Senhor, que elas possam sair dessa condição para virem te conhecer. Tu és o Deus vivo e verdadeiro, Tu és o único Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja consolando a vida das famílias que perderam entes queridos, em nome de Jesus, Pai.
homens e mulheres, irmãos e irmãs, Senhor, que tiveram a perda do papai, da mamãe, do titio, da titia, do vovô, da vovó, até dos filhos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, traz conforto, consolo, e que essa pessoa se apegue pela fé em Ti, Jesus, porque Tu és bom, tudo que o Senhor faz é bom e o Senhor está no controle de tudo. Então eu oro pela Tua igreja espalhada por todo o país e por todo o mundo, que ela seja fonte, canal de bênção, de ministração, de, enfim, Senhor, de conforto, de exortação para muitas vidas, e que o Senhor nos use aqui nesta comunidade, através deste canal, para que as pessoas que estão nos acompanhando de uma forma ou de outra sejam pessoas da nossa igreja, de fora da nossa igreja, sejam ministradas, edificadas e também alcançadas com o evangelho que salva. Eu oro assim, eu peço assim, eu confio assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, eu queria evidentemente dar a oportunidade para você. É claro que nós estamos aqui num culto virtual, nós não estamos aqui como normalmente nós faríamos aí há um mês atrás, 2 meses atrás. Nós temos um momento do culto que é um momento de adoração com oferta. Nós entendemos que essa é uma grande demonstração de adoração. É quando você diz para Deus que quem manda no seu bolso não é o mamon, não é o ídolo, que você não tem um coração voltado para as coisas desta terra, para as riquezas, e que o que você tem, o que você recebeu veio de Deus. E o que você tem, o que você recebeu é de alguma forma usado para a glória de Deus. E a forma de você usar isso para a glória de Deus é também investindo na obra de Deus, também investindo na comunidade, na igreja a qual você faz parte, é investindo na igreja a qual de alguma forma você tem sido abençoado, ministrado, edificado. E aí eu quero fazer o desafio para você que é membro, especificamente membro dessa igreja. Claro que se você está aí acompanhando e não é dessa igreja, você pode também ofertar com o coração aberto e alegre. Você possa nesse momento fazer isso. A gente geralmente tem trazido aí a conta da igreja e ao mesmo tempo modernidade acontecendo, né? As coisas estão evoluindo. Algumas pessoas na semana passada estavam pedindo um Pix e até então a gente não tinha providenciado, e hoje a gente providenciou, pelo menos temporariamente, um Pix para você aí. Você pode de alguma forma fazer a sua oferta através do que está aparecendo aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, e fazer isso, uma transferência de coração do seu dízimo, da sua oferta, daquilo que Deus colocar no seu coração, entendendo que você tem sido abençoado e quer que a obra continue sendo abençoadora e avançando, não só aqui em Redenção, mas em outros lugares também. Então faça isso com um coração generoso. Deus ama a quem dá com alegria, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós vamos cantar mais uma vez, vamos louvar mais um pouquinho, e daqui a pouco nós vamos trazer a palavra poderosa do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Poder e reis que a natureza
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Graça e paz mais uma vez, Deus abençoe a todos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17. A história, parte da história do profeta Elias. Nós vamos ler essa passagem, nós não vamos ler todo o capítulo, para a gente não se estender tanto aqui, mas eu espero que você acompanhe comigo e ouça com atenção. Aí a gente vai fazer uma oração bem curta e meditar aqui no texto da palavra do nosso Deus, tá certo? Então, convido você a acompanhar a leitura, ou na sua Bíblia. Eu vou ler na tradução NVI, tá certo? E não sei se os irmãos têm para apresentar para vocês aí. De qualquer forma, eu convido você a abrir a sua Bíblia e
ler o capítulo 17 de 1 Reis, que diz assim a palavra do Senhor, verso 1. 1 Reis 17, verso 1. Ora, Elias, o tesbita, da Tesbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Verso 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu quero parar aqui, tá? Você sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que exatamente assim como ele profetizou, aconteceu. Verso 15, vamos ler, né? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Jesus, eu quero te louvar e quero te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor sempre nos dá de meditarmos na tua palavra, de divulgarmos a tua palavra, e eu espero que essa manhã de domingo, ao mesmo tempo que essa noite de domingo, sejam 2 momentos, 2 horários, aonde o teu Espírito Santo vem agir com unção no meio de nós, vem agir com graça, derramando sobre a vida de muitos, essa obra que transforma a nossa vida, essa palavra que muda o nosso coração, essa verdade que nos firma, que nos põe de pé, que nos levanta, essa convicção vinda pela presença do Teu Espírito Santo, falando em nossos ouvidos de que Tu estás conosco a cada dia, que Tu não nos abandonas em meio às tempestades, em meio aos tormentos da vida. E nós estamos aqui no início dessa ministração, com esse espírito, com essa fé,
entendendo que tu estás no controle de tudo, que tu sabes tudo, que tu conheces tudo, que tu tens as nossas vidas nas tuas mãos, e que quando nós estamos nas tuas mãos, ninguém pode nos tirar dela. E eu peço em nome de Cristo Jesus, que cada pessoa, cada lar que agora abriu as portas para que o Evangelho entre, para que a palavra entre, seja também, Senhor, visitado por uma palavra que vai fazer diferença em sua vida. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor use com misericórdia a minha vida, para que ela possa abençoar a vida do irmão, da irmã e dessa pessoa, Senhor, que está precisando muito, de alguma forma, que o Senhor fale ao seu coração. Então, se conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, nós esperávamos que hoje fosse o último culto online, pelo menos do ponto de vista não presencial da nossa igreja. Acontece que o governo do nosso estado, ele estendeu esse período por mais uma semana. E a gente sabe como é que aconteceu no ano passado, né? Foi de semana em semana, de 15 em 15 dias, que de alguma forma nós levamos meses de distanciamento, de isolamento, sem podermos estar de forma presencial, adorando ao Senhor junto com os irmãos. E aí eu sei que esse período do ano passado foi muito grave para muitos de nós, foi muito difícil para muita gente. A gente percebeu que muitas pessoas passaram por lutas, tanto do ponto de vista da enfermidade, da doença, perderam pessoas queridas, ficaram enfermos, quanto do ponto de vista financeiro. Teve gente que passou grande aperto no ano passado. Mas aí as coisas aconteceram, foram melhorando, e nós passamos o ano de 2020 para 2021 com muita expectativa, com muita esperança. Já no início do ano de 2021, acontece que as coisas parecem que estão se repetindo. Parece que o que aconteceu no ano passado está tendo uma reprise. Parece que é uma reprise mais violenta até. E as coisas voltaram à estaca zero. Então, nós começamos a fazer culto novamente, apenas online, e você acompanhando da sua casa. A minha preocupação é que esses momentos não tirem de você a sua paixão, não tirem de você a sua certeza de que existe um Deus cuidando de tudo, e não faça com que você se desespere ao ponto de que você venha achar que de alguma forma a vida não tem saída, a vida não tem solução. Você venha se entregar à tristeza, ao desespero, e isso não convém a absolutamente ninguém. O texto que a palavra de Deus aqui foi, o texto da palavra de Deus que foi aberto e lido, ele nos dá conta de que existem momentos em que a terra passa por tormentos, nos dá conta de que às vezes a terra passa por aflições, nos dá conta de que às vezes as pessoas passam por grandes provações. E eu quero especificamente falar do que aconteceu aqui. Acontece que Elias, ele faz parte de um momento da história de Israel, em que os reinos estão divididos, 2 tribos ao sul, 10 tribos ao norte, e as tribos do norte são comandadas por reis que de alguma forma são reis que abandonaram o Senhor, que trouxeram uma idolatria para o seu povo. E tanto um quanto o outro, de alguma forma, tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul, nesse período da história dos reis, foram momentos em que Israel, como nação, como reinado, não teve um coração plenamente voltado para Deus. Então você começa a perceber algumas coisas que aconteceram nesse contexto aqui, na história de Elias e do rei Acabe, que é o rei de Israel nesse momento aqui. Então, o que acontece nessa situação? A Bíblia diz que Elias aparece então para Acabe no capítulo 17, ele surge praticamente do nada, e ele enfrenta o rei, e ele faz uma declaração dizendo: olha, não vai haver chuva sobre a terra, segundo a minha palavra,
que é uma palavra que vem de Deus, até o dia em que novamente eu venha declarar que vai haver chuva de novo. Foi uma palavra assim extremamente corajosa. Ele não estava diante de qualquer pessoa, estava diante de um rei que tinha autoridade de juiz, de executor, autoridade absoluta. Ele podia mandar simplesmente aprisionar Elias, ou então até matar Elias. Ele aparece, faz a declaração profética de que, olha, vai haver uma seca segundo a minha palavra. O rei não acreditou muito nisso, até porque deixou Elias ir embora. Elias foi, e segundo a orientação de Deus, ele foi, escondeu-se, né? Foi para um local de refúgio. Mas aí, exatamente como ele profetizou, aconteceu. O reinado passou por uma seca violenta por mais de 3 anos. E aí você sabe que quando não há chuva, num período em que a economia é baseada na agricultura, tudo arruína. Então, a plantação foi arruinando, a agricultura foi arruinando. E a vida das pessoas foi sendo colocada em xeque. As pessoas foram padecendo fome e sede, não tinha alimento. Então, era um período muito difícil. Acontece que o que acontece no ambiente social, político e espiritual da vida desse povo aqui, é algo que a gente pode trazer para os dias em que nós estamos vivendo. Porque esse ambiente aqui era um ambiente difícil. Primeiro, porque era um ambiente de corrupção. Esse rei aqui era daquele tipo de rei que tomava posse daquilo que não era dele, daquilo que era do povo. Tem um contexto, se não me engano, no capítulo 21, onde o rei Acabe deseja muito a vinha de um camarada chamado Nabote, se não me engano a memória, que tinha um terreno ali do lado do terreno dele. E como ele quer comprar e o camarada não quer vender, ele e a sua esposa dão um jeito de tomar do cidadão aquela vinha. Matam o camarada segundo as leis religiosas do país, tomam a vinha e tomam posse dela como sem prejuízo e sem peso na consciência. O camarada morre e tem a sua vinha tomada. Na Bíblia não fala se ele tinha família, mas se tivesse a família, imagina a situação, como é que a família ficou. Períodos de corrupção, em que a vida humana valia menos que a dos animais. Quando a seca começou, de fato, a Bíblia diz que o rei estava preocupado com os cavalos. Saiam por aí em busca de ribeiros de água para alimentar, para fazer com que os cavalos sobrevivam. A preocupação dele não era com o povo, que estava minguando, que estava desfalecendo, que estava sedento e faminto. A preocupação dele era com os cavalos reais, né? Vamos, pelo menos, livrar os cavalos. Então, a vida do ser humano era muito pequena, era muito insignificante para ser de preocupação dos poderosos desse momento aqui. Ao mesmo tempo, havia uma idolatria enorme. Esse rei casou com uma mulher chamada Jezabel, que era fenícia, lá de Sidom, e essa mulher era sacerdotisa de uma divindade da terra local, de Baal, do poste ídolo também. Ela, na sua mesa, juntou cerca de 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas do poste ídolo, mais ou menos isso que a Bíblia diz. E essa mulher, ela foi uma grande missionária da idolatria, da religião do seu povo. Ela não era de Israel e veio a casar com Acabe, e trouxe com ela essa empreitada religiosa de uma religião pagã, com divindades pagãs, de alguma forma trazendo perseguição imensa ao povo de Deus. A outra característica é exatamente essa: houve uma grande perseguição ao povo de Deus. O povo de Deus passou a se esconder, os profetas foram assassinados, os homens que levavam a palavra de Deus ao povo foram assassinados. Teve muita gente que morreu. E a Bíblia diz que o próprio Elias acha que todo mundo que servia a Deus tinha sido eliminado, que só havia sobrado ele. Tanto que ele faz uma declaração exatamente mais ou menos assim no capítulo 19, quando ele diz para Deus: Senhor, todos os profetas foram mortos, só sobrou eu. Então foi uma perseguição violenta que essa mulher
junto com os profetas que ela trouxe, os profetas de Baal e do poste ídolo, infligiram sobre o povo de Israel. Idolatria, corrupção, a indignidade da vida humana acontecendo naquele local, e tudo isso trouxe o olhar de Deus de uma forma desgostosa, porque Deus é um ser real. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Deus não é um ser que criou tudo que existe, o grande arquiteto do mundo, e de repente deixou a sua criação aí ao seu bel prazer. Deus está olhando para tudo aquilo que acontece na terra. Tudo que acontece na terra, em todos os lugares do mundo, é do interesse de Deus. E o que a gente percebe aqui, nesse contexto, é que Deus estava olhando para o que estava acontecendo em Israel e aos arredores de Israel. E como Deus não ficou satisfeito com a violência que estava acontecendo, com a iniquidade que estava se espalhando, com a maldade que estava prevalecendo, com a corrupção, com a idolatria, com tudo isso, Deus deu um jeito de punir as pessoas que assim viviam, de punir as autoridades, de punir o povo como um todo, porque nesse contexto não eram só os grandes, os ricos, os poderosos, os cavaleiros, que estavam completamente distantes de Deus, o povo simples também, as pessoas simples do povo de Deus ali, da comunidade de Israel, também estavam distantes de Deus, do mais poderoso ao mais humilde, haviam abandonado o Senhor, estavam cocheando entre dois pensamentos. Alguns declaravam que criam em Deus, o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo serviam e se dobravam diante de Baal, do poste ídolo, de Astarote. Alguns declaravam que o Deus era o Senhor, mas levantavam altares nos bosques, diante de árvores, e faziam seus sacrifícios de uma forma que Deus não havia ordenado que eles assim o fizessem. Então, do mais poderoso ao mais humilde, eles haviam se afastado de Deus, e não só o povo de Israel, mas também as nações ao redor, eles começaram a fazer coisas que as demais nações faziam, as nações aquelas que trouxeram uma ira de Deus sobre eles, quando Israel entrou na terra prometida, entrou em Canaã e foi de alguma forma conquistando a terra. Deus fez uma declaração para Israel dizendo: olha, vocês não estão conquistando porque vocês são bonzinhos, vocês não estão entrando na terra porque vocês são gente muito boa, vocês estão entrando na terra porque o povo da terra é pior do que vocês, e é por isso que eles estão perdendo a terra, é por isso que o juízo de Deus está caindo sobre eles, é porque eles estão vivendo uma condição de vida pior do que a de vocês. Mas agora o povo estava vivendo exatamente igual aos demais povos ao redor de Israel, e o juízo de Deus caiu sobre o povo. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu creio piamente que quando Deus está insatisfeito, quando Deus está indignado com algo que acontece na sua criação, Ele envia juízo. Isso acontece em toda a Bíblia. E há profecias em relação ao nosso futuro, de que assim acontecerá de novo. Quando você lê alguma coisa, quando você ouviu falar alguma coisa sobre o que acontecerá nos últimos dias, em relação às profecias do livro da Revelação, que é o Apocalipse, o que você vai ver lá, não é apenas o inimigo de Deus na terra, agindo e fazendo muita coisa ruim. Haverá muito juízo da parte de Deus sobre o povo. A terra vai sofrer muito em dramas climáticos por conta do juízo de Deus sobre a terra. E você vê isso acontecendo no Antigo Testamento inteiro. Você vê isso quando Israel, por exemplo, estava lá no Egito. Deus castigou os deuses do Egito e o povo do Egito com Israel ali dentro, para mostrar que ele estava indignado com a iniquidade que estava sobre a terra. Quando Deus olha para a terra e vê iniquidade, Ele traz juízo. E eu quero dizer para você o seguinte: aquele juízo caiu sobre Israel e sobre as comunidades vizinhas. Quando eu olho para o que está acontecendo no nosso mundo, e sem ter prova nenhuma, evidentemente a gente não sabe, a gente só especula
como é que surgiu, por exemplo, a pandemia, esta que já é uma das maiores da história. A gente não sabe exatamente como é que ela surgiu, se foi surgimento natural, se foi produzido em laboratório. A gente não tem como saber, como afirmar isso, pelo menos não agora. O tempo, a história nos dirá. O fato é que nada disso saiu do controle de Deus. E quando a gente olha para a dimensão da pandemia, a gente percebe que ela é mundial. É um negócio que acabou atingindo o mundo como um todo, diversos lugares do mundo. Mas quando a gente faz uma leitura do nosso mundo, a gente percebe muito do que acontecia aqui no contexto de Elias. A gente percebe corrupção. O índice de corrupção no mundo é gigantesco. Infelizmente, o nosso país está no ranking dos países mais corruptos do mundo. Nós temos países vizinhos aqui, aqui na América Latina, que também são países considerados muito corruptos, estão entre os 9 mais corruptos do mundo, como a Venezuela. Então, nós temos países da África que são considerados muito corruptos, como Sudão, Sudão do Sul, Iêmen, só para citar aqui alguns. Nós temos países no Oriente Médio que são considerados corruptos, como a Síria. Olha o que acontece na Síria, até hoje. A desgraça que acontece lá, a tormenta, a tribulação, a quantidade de pessoas que já morreram. Então, você vê a pandemia atingindo o mundo todo, e você, quando começa a passar o pente fino nas nações, inclusive nas democracias, nas nações poderosas, você começa a perceber que os homens estão cada vez mais corruptos. Os governos estão tomando, inclusive nesse momento de pandemia, o recurso que deveria ser para acolher o povo, para tornar o sistema hospitalar em condições de receber as pessoas e tratá-las com o devido respeito e dignidade que elas merecem. Mas os governantes, os poderosos, estão metendo dinheiro naquilo que é do povo e colocando no seu próprio bolso. Corrupção acontecendo em todos os lugares do mundo. Recursos que seria para alimentar crianças estão indo para o bolso dos poderosos, e é só uma amostra muito pequena daquilo que está acontecendo no mundo. Então você vê também a idolatria reinando no mundo. Na Índia, no Brasil, nas Américas, na Europa. Não é a Deus que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando outros deuses, outras divindades. Estão colocando ícones, estão colocando imagens, seja de barro, de gesso, seja outros símbolos que estão tomando conta do coração das pessoas. Estão adorando outros homens, estão fazendo de cantores e celebridades e artistas de cinema os seus grandes ídolos, estão alimentando o coração de idolatria todos os dias, como se Deus não estivesse olhando para o que os homens estão fazendo, rejeitando a sua divindade, rejeitando a sua glória, rejeitando o seu poder, rejeitando a sua palavra e se prostrando diante desses ídolos que não podem fazer absolutamente nada pelo ser humano. Quando Deus olha para tudo isso, Ele não fica satisfeito acontecendo. Pelo contrário, Ele fica profundamente indignado com o coração corrompido e idólatra do povo. Fora a maneira que as pessoas estão tratando umas às outras, violência, você vê violência pipocando em vários lugares. Nunca se maltratou tanto mulheres, nunca se matou tanto mulheres como nos últimos tempos. A gente pensa que a sociedade está evoluindo porque a tecnologia está avançando, mas acontece exatamente o oposto. Quanto mais tecnologia, quanto mais conexão, quanto mais interação virtual as pessoas vão tendo, mais violência. Parece que a própria internet estimula a violência e as pessoas estão ficando cada vez mais violentas, agredindo. A gente tem visto agora cenas em vários lugares do mundo de pessoas, inclusive das autoridades, que deveriam proteger o povo, tratando o cidadão como se o cidadão fosse bandido. Eu quero dizer para você que quando Deus olha para tudo isso, Ele não fica satisfeito. Quando você tem uma dimensão globalizada
de corrupção, de idolatria, de violência, de gente sendo tratado com menos importância do que animal, eu quero dizer para você que a terra está corrompida. E Deus envia juízo. O que você está querendo dizer, pastor? Que a pandemia, ela é uma forma de Deus implantar juízo na vida da população mundial? É exatamente isso que eu estou dizendo. Independente de como ela começou, a pandemia é uma forma que Deus tem usado para abrir os olhos de muitas pessoas. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode, imediatamente, quando Ele quer, fazer com que alguma coisa acabe no estalar de dedos, no pronunciar de uma palavra. Se Deus quiser que a pandemia acabe, Ele vai simplesmente declarar: acabou a pandemia e não tem mais o que fazer. Mas parece que Ele está permitindo que esse negócio se espalhe, se multiplique e se intensifique como forma de levar as pessoas ao entendimento de que Ele não está satisfeito com a vida do povo. Talvez o próprio povo de Deus precisa alertar, despertar. Nós estamos vivendo em dias não só difíceis, mas nos últimos dias. Nós não estamos vivendo em dias de calamidade, estamos vivendo no início das dores. E o que a palavra diz é que daqui para frente só aumenta, só piora, só complica. Nós precisamos orar mais por esse povo. Nós precisamos orar mais pela nossa vida. Precisamos orar mais pelo nosso país, pelo nosso mundo, pedindo misericórdia de Deus. E de alguma forma, entendendo que nós mesmos estamos vivendo no meio de tudo isso. Porque se você prestar atenção, quando Elias profetiza sobre a fome que vai vir sobre o povo, sobre os anos de seca que vai vir sobre o povo, ele também é atingido. Ele também está no meio daquilo. Assim como muita gente da igreja do Senhor, muita gente de Deus, do povo de Deus, está no meio da pandemia. Inclusive alguns até ficaram infectados, outros vieram a falecer. A diferença entre a morte do ímpio e a morte do servo, do fiel, do filho de Deus, é que a Bíblia diz que agradável ao Senhor é a morte dos seus servos. A diferença é essa. É porque quando o servo de Deus morre, ele vai para a presença de Deus imediatamente. Quando o servo de Deus morre, ele vai para a plena comunhão que ele jamais conseguiu conquistar com Deus aqui na terra, enquanto vivo. Depois que você morre, depois que você e eu morrermos, se você tem essa fé no coração, a Bíblia diz que você vai passar imediatamente para a presença do Senhor. Jesus falou lá para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, não há o que temer. A morte não deveria fazer o povo de Deus temer, pelo contrário. Deus está no controle da minha vida, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor quiser me livrar da fornalha de fogo, Ele vai me livrar. Se o Senhor não quiser me livrar, saiba, ó rei, que eu não me dobrarei diante da imagem de escultura que você levantou. É gente com o coração voltado para Deus, que tem certeza de quem Deus é e de quem Ele é diante de Deus. Então, voltando para cá, escuta isso em nome de Jesus. Eu creio que Deus está trazendo juízo sobre a terra, início das dores, mas há algo que você pode fazer no meio de tudo isso. Quando Deus envia juízo à terra, e quando esse juízo vem a todos, as consequências dele, pelo menos, vêm a todos, eu quero dizer para você que, no entanto, Deus, Ele sabe livrar aqueles que são dele. E Ele nos apresenta aqui duas formas em que nós podemos aprender com o texto de Elias, do que fazer quando esses períodos acontecem sobre a terra e também nos atingem. Primeiro, a Bíblia diz que eu tenho que lançar mão dos meios naturais que Deus permitiu, possibilitou que estivesse ao nosso alcance. Meios naturais. E aí a Bíblia diz assim, para você entender um pouquinho melhor do que eu estou dizendo aqui. Quando Elias faz a declaração de que não vai chover mais, Deus diz assim: Elias, agora faça o seguinte, eu vou sustentar você, mas primeiro você vai até o riacho de Querite e fique lá. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo: olha, vai ter seca na terra, e você vai precisar de água, e você vai precisar beber água, e tem um local
que vai lhe fornecer água enquanto for possível, que é o ribeiro, o riacho de Querite. Então vá para o riacho de Querite. É um meio natural de sustento de Deus. Vá lá. Você não vai passar 3 anos e meio sem tomar água e vivo. Aliás, você não consegue passar 1 semana sem água e sobreviver. Vá lá onde tem riacho, onde tem água corrente. Vá lá onde tem uma porta aberta, natural, para você sustentar a tua vida. Então, o que Deus tem nos ensinado aqui, quando esses períodos acontecem e nos atingem, e as consequências vêm, e nós somos atingidos, como no caso dessa pandemia, que de alguma forma tem trazido enfermidade e contaminação para muita gente, tem trazido fome e pobreza para muita gente. Tem muitos lugares, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro já empobreceram 3 vezes mais. A pandemia trouxe pobreza e o isolamento, os lockdowns aí, implantados pelos governos, estão trazendo pobreza mundial. O povo está ficando cada vez mais pobre. Países pobres, nações pobres estão ficando 3 vezes mais pobres do que o que já eram. Agora veja a situação. Deus está dizendo assim: vá buscar os recursos naturais para você conseguir passar por tudo isso. Então deixa eu ser bem prático aqui em nome de Jesus, meu querido. Apareceu uma vacina, se vacine em nome de Jesus. Se é um recurso que apareceu para você, lance mão. Se você tem possibilidade de ter um auxílio do governo, lance mão disso. Aproveita em nome do Senhor Jesus. Se o seu médico passar para você uma medicação preventiva, lance mão disso. Então, os recursos que você tiver à mão, para que você seja de alguma forma poupado no meio dessa tragédia mundial, lance mão disso, porque são recursos naturais. Você é filho de Deus, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam abrir o entendimento para perceberem que os recursos naturais são recursos de Deus para o sustento das pessoas. Eu sou de Deus, não vou buscar o médico, que conversa é essa? Eu sou de Deus, não vou tomar o remédio, que conversa é essa? Se os médicos, se a medicina que nós temos diante de nós são recursos naturais de Deus para a transformação, para o livramento dos seres humanos, então lança a mão disso. Se você não está podendo trabalhar, se você não está podendo fazer alguma coisa, não está podendo ir para o teu trabalho, porque está tudo trancado, primeiro ora a Deus para que o Senhor toque no coração dos governantes e eles mudem a sua política. Mas se ele não mudar, vá fazer alguma coisa diferente, entra na internet, venda alguma coisa lá, de alguma forma se reinvente, use os recursos naturais que você tem à sua disposição. Vá para o ribeiro de Querite, é o que o Senhor está falando. Vá para o ribeiro de Querite. Use mão dos recursos naturais. E aí, quando os recursos naturais acabarem, use mão dos recursos sobrenaturais. A Bíblia diz que o profeta Elias foi para o ribeiro de Querite e lá tinha água, mas lá não tinha pão. E quando não tinha pão, aí Deus providenciou de forma sobrenatural. E aí a Bíblia diz que Deus enviou corvos, como se fossem garçons, e eles começaram a trazer de manhã e de tarde pão e carne. Na verdade, o primeiro hambúrguer foi criado por Deus, né? Os corvos trouxeram pão e carne. E aí Elias foi sustentado de forma sobrenatural, de manhã e de tarde. Ele comia, porque Deus o enviava. Então, faça a sua parte, busque os recursos naturais, lance mão deles, e aí quando faltarem os recursos naturais, Deus vai enviar os recursos sobrenaturais. Deus vai visitar você com milagre. Existem grandes milagres, mas existem esses milagres do dia a dia que vão acontecendo, do pão nosso que vai chegando na nossa mesa todos os dias, que de repente não nos falta. Exatamente isso que Deus está dizendo: eu vou sustentar você. Eu vou sustentar você no meio de tudo isso. E quando as coisas pioram, existe necessidade cada vez maior de fé.
Então, se as coisas piorarem para a sua vida, se as coisas estão ruins para o seu lado, então são duas liçõezinhas bem simples aqui: lance mão dos recursos naturais e lance mão da fé, porque você alcança os recursos sobrenaturais com a fé. É a fé que faz com que você alcance os recursos sobrenaturais. E se as coisas pioram, e a Bíblia diz que elas pioraram porque o ribeiro de Querite secou. Ora, não estava chovendo, parou de chover, a água não rolava mais sobre a terra, o ribeiro secou. E diz a Bíblia que quando o ribeiro secou, Deus disse assim: agora vai, levanta daí. Você lembra que você é um fugitivo político. Levanta daí e vai para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Fornalha de fundir. Vai lá para Fornalha de fundir, fora de Israel, na região ali entre Tiro e Sidom, uma cidadezinha pequenininha. Vai para lá, e eu vou sustentar você lá, fora dos limites de Israel. Você vai fugir do rei Acabe, que se ele te pegar, ele te mata. Se Jezabel te pegar, Jezabel te mata. Eles são os poderosos, eles são aqueles que têm autoridade para fazer isso e muito mais. Então vai para lá. E eu ordenei a uma viuvinha. Então, só para você ter uma noção do que Deus está dizendo aqui, as viúvas e os órfãos eram o povo mais carente daquele período da história bíblica. Tanto que a Bíblia diz que se você quiser ter religião verdadeira, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, religião verdadeira é cuidar das necessidades da viúva, é cuidar das necessidades do órfão. Aqui a gente tem os dois. Era uma viúva e tinha um órfão lá, que era o filho dela, porque o marido morreu. A Bíblia não diz do que o marido morreu. Quem sabe morreu da seca, quem sabe morreu de fome, quem sabe morreu de uma infecção, quem sabe morreu de alguma coisa, quem sabe mataram ele. Mas era uma viúva, pobre, que como viúva, antes de ser viúva, era uma mulher sustentada pelo marido. Antes de ser órfã, era uma criança sustentada pelo papai. Mas quando este morre, eles não tinham assistência do governo, não tinham aposentadoria, não tinham nada disso. Então, numa condição de vida terrível, eles tinham que passar. Mas agora, com seca, era sinal de que a situação deles era de profunda miséria e de desespero real. E aí Deus faz uma declaração para Elias, dizendo assim: vai lá em Sarepta, no lugar que já é uma fornalha, e vai lá, eu vou te sustentar ali, através de uma viúva que está lá. E o Elias não entendeu muito bem aquilo. Quem tem fé não precisa entender tudo aquilo que Deus está fazendo. Quem tem fé simplesmente aceita o que Deus está fazendo. Tem muita coisa que talvez você não vai entender por que Deus agiu como Ele agiu. Não era o jeito que você queria, não era a forma que você pediu. Você tem orado desde sempre, desde o ano passado, desde o ano atrasado, desde há 10 anos atrás. Você tem orado em 2021 para que Deus faça de uma determinada forma, e Deus não está fazendo do jeito que você está pedindo, Ele está fazendo de outro jeito. Mas aí, você precisa ter fé. E a fé não é apenas aquela situação em que você pede e as coisas acontecem. A fé, a verdadeira fé, é aquela situação em que você, além de pedir, você entende que Deus é soberano para fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer. Então você não tem que entender tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas a fé, ela aceita as coisas que Deus faz, ainda que você não entenda. Deus disse para Elias: vai lá, eu vou te sustentar lá em Sidom, lá em Sarepta, vá lá. Ele podia ter perguntado: mas Senhor, eu vou ter que sair de Israel, por quê? Vou ter que fazer essa viagem, por quê? E outra coisa, como é que uma viúva vai me sustentar? E Deus está dizendo assim: não se preocupe não, que quem vai sustentar a viúva sou eu, e quem vai sustentar você é a viúva. Então vá lá. A fé aceita os planos de Deus, mesmo que não os entenda. Eu espero que Deus esteja trazendo revelação para você agora, nesse momento. Você perdeu alguém da sua família e está sofrendo por isso? Deus está no controle de tudo isso. Teu ente querido foi, a Bíblia diz, Deus estava no controle de sua vida e permitiu que isso acontecesse. Creia no Senhor, creia no Senhor. Ele tem propósitos em tudo que Ele faz. Você perdeu o emprego, Deus está no controle de tudo aquilo que acontece na sua vida. Creia no Senhor.
Você ficou internado, você está agora no hospital, creia no Senhor. Creia em tudo aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, eu estou falando agora para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Essa palavra é para quem tem fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisa maravilhosa. Todas as coisas que estão acontecendo na minha e na sua vida estão cooperando junto para o nosso bem. A gente não entende muitas vezes, mas no final das contas a gente vai entender que Deus é bom. A fé, além disso, ela estimula a fé. A fé estimula a fé dos outros. Por que a fé é importante? É o recurso importante para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Porque a fé, ela estimula a fé das outras pessoas. Então veja, a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. Não havia ninguém com a fé como a de Jesus. E aí, de repente, Pedro olha Jesus andando e Jesus diz, olha, não é um fantasma como vocês estão achando aí que é, sou eu. E Pedro diz assim, Senhor, se é tu mesmo, então me manda ir até aí, sobre as águas como o Senhor está fazendo. E Jesus disse, vem, porque a fé estimula a fé das outras pessoas. Vem, e ele andou sobre as águas. Veja só, Deus falou para Moisés ali diante do Mar Vermelho, enquanto o povo estava desesperado, clamando. A Bíblia diz que Moisés orou, falou com Deus, e Deus disse assim para Moisés, por que você está falando comigo aqui? Eu já não mandei vocês marcharem? E Moisés levantou o cajado, as ondas, o vento separou as águas do Mar Vermelho, de um lado um muro de água, do outro lado um muro de água, e a fé de Moisés estimulou a fé do povo que passou por entre essas duas muralhas de água aterrorizante. Você consegue imaginar um negócio desse? O camarada passando ali no meio das ondas, das paredes de água, pensando, esse negócio vai cair aqui. Mas a fé estimula a fé de outras pessoas. Quem tem fé acaba estimulando a fé daqueles que não têm. Por isso que é muito importante que você na sua casa seja a pessoa que tenha fé, porque vai estar todo mundo desesperado. Talvez a tua família vai estar toda angustiada, aperreada, como a gente fala aqui, né? Vai estar todo mundo com medo de morrer, com medo de pegar a doença, com medo e o desespero e a ansiedade tomando conta do coração. Mas você, cheio de fé, vai dizer que é isso. Deus é conosco, Deus vai providenciar, Deus está aqui, Deus vai nos livrar. A tua fé fortalece, estimula a fé de outras pessoas. A Bíblia diz que Elias chegou, estava lá a viúva catando madeira, e ele faz um pedido simples, ele diz, você pode me arranjar água? A água ela tinha para providenciar. Ela disse, tem, vou buscar água para você. E lá vai a pobre viúva, com as marcas do cansaço, da tristeza e da dor na sua face, entrando na sua casa para buscar água para Elias. E ele diz assim, olha, vai buscar água, mas faz outra coisa. Vai buscar comida para mim. Aí ela diz assim, você está brincando, né? A seca dessa enorme, e você me pedindo água, mal tem água, quanto mais comida. Eu quero dizer para você que estou catando lenha, porque eu tenho um pouquinho de farinha na minha casa, e um pouquinho de azeite, eu vou fazer com essa madeira aqui, um fogo, preparar ali uma mistura, vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho, eu sou viúva, ele é órfão, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. E ela falou isso com uma tristeza, com uma desesperança no coração gigantesca. Mas aí o Elias falou assim, olha, vai, faz como você disse, mas primeiro faz um pequeno pedaço de bolo para mim, e traz, porque assim diz o Senhor, da tua panela, a farinha não vai faltar, e da tua botija, o azeite não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A fé de Elias estimulou a fé da pobre viúva, e ela fez exatamente aquilo que Elias tinha dito. A fé de Elias. É engraçado, gente que tem fé,
induz, estimula e até pede coisas às outras pessoas. A fé de Elias estimulou Elias a pedir que ela reagisse com fé. A fé estimula a fé. E essa mulher, estimulada pela fé de Elias, foi e fez exatamente isso que Deus estava ordenando para ela. E ela foi e abençoou a vida de Elias. É a terceira coisa que eu quero falar aqui em relação à fé. A fé valoriza os canais de Deus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar outras pessoas. Ninguém é tão pobre, ninguém passa por uma situação tão complicada financeiramente que não possa ser canal de vida, de bênção para outra pessoa, para outro alguém. Entende? Essa obra que você está vendo aqui, esse ministério, a Igreja Batista Vida e Graça, ele é um ministério que depende da sua contribuição. Assim como todas as demais igrejas evangélicas, nesse momento de pandemia, necessitam da cooperação, da colaboração, especialmente daqueles que são parte da sua própria comunidade. Quando as pessoas têm fé no coração, mesmo passando pela situação da pandemia, mesmo passando pela situação de crise econômica no país, eles entendem que esse projeto que é de Deus é importante, e essa pessoa valoriza isso, e ela, com o pouco que ela tem, ela vai lá, e ela coopera, e ela ajuda, e ela traz lá a sua contribuição, e ela traz lá a sua cooperação, e ela ampara o ministério, ela ampara a obra, ela sustenta a obra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no texto. É isso que o Senhor está dizendo que a fé faz. A fé, ela valoriza os canais de Deus, e Elias era o canal de Deus para trazer bênção para a vida daquela mulher, e ela creu. Ela não ofertou porque estava sobrando, ela não repartiu porque estava sobejando, ela não fez isso, ela fez porque ela creu, ela fez porque ela queria ajudar, ela fez porque aquele homem era um homem de Deus, e ela disse: eu vou ajudar esse homem de Deus, porque ele está dizendo que esse Deus dele é poderoso para ajudar a mim. Então, se Deus é poderoso para ajudar a mim, eu vou devolver com graça e generosidade, e eu vou repartir daquilo que eu tenho para ajudar outras pessoas, inclusive a obra de Deus. E a Bíblia diz que ela fez exatamente isso, e é isso que eu e você, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise que temos vivido, devemos fazer. Seja um canal para abençoar pela fé, com o pouco que você tem, aquele que te abençoa, que te edifica, que de alguma forma traz para você o que você precisa. E esse é o ministério, o canal de Deus que o Senhor permitiu que você fizesse parte. Eu espero que você esteja me escutando aí em nome de Jesus. Espero que você esteja com o coração aberto para entender o que Deus quer da sua vida. Deixa eu dizer isso para você. Quando as coisas pioram na nossa vida, são os canais de Deus que nos amparam. A tua igreja, os teus irmãos. Eu tenho nesses últimos dias agora, nessa semana passada, feito alguns pedidos de ajuda, lá no grupo da igreja, também na internet, porque tem chegado para mim situações de pessoas que estão precisando de comida, de cesta básica, e eu tenho pedido, e aí tem muita gente pensando assim: não, mas eu também estou precisando de ajuda, e você também será ajudado. A Bíblia diz que na comunidade da fé, se alguém estiver precisando de ajuda, fala, e essa pessoa vai ser ajudada em nome de Jesus. Então a ajuda primeiro é para os da fé. Então nós vamos ajudar pessoas da nossa igreja que estão passando por necessidade. Eu quero dizer para você que é da nossa igreja, que está passando por necessidade financeira, que está passando fome, em nome de Jesus, nos procure, entre em contato conosco, que como igreja, nós vamos ajudar você em nome de Jesus. De qualquer forma, nós só podemos ajudar alguém se nós estamos dispostos a repartir do pouco que nós temos para essas pessoas. Então, aqui fica o convite: reparta o pouco que você tem, até para a gente formar algumas cestas básicas, para que a gente possa ajudar irmãos da nossa igreja e pessoas de fora da nossa comunidade também. Valorize, priorize a ajuda da obra de Deus. E a última coisa em relação à fé, a Bíblia diz que a fé traz
recompensas reais. A fé traz recompensas reais. Quer saber como agir em período de crise? Quer saber como agir em período de provação? A fé traz recompensas reais. Meu querido, você não está diante de um poste ídolo. Você não está diante de Baal. Você não está diante de uma imagem que você fica olhando para a imagem. Sabe, eu já fiz isso na minha vida. Eu já fiquei diante de uma imagem e a imagem não olhava para mim. Eu fiquei diante da imagem, a imagem não piscava para mim. Eu fiquei diante da imagem, a imagem não falava comigo. Eu fiquei diante da imagem, a imagem não movia a mão. Eu fiquei diante da imagem, a imagem não inclinava a cabeça, porque ela era apenas uma imagem de alguém que viveu no passado e que morreu. Mas eu orava diante dessas imagens, esperando alguma coisa daquilo que jamais poderia me socorrer, me acudir e me ajudar. O nosso Deus não é uma imagem, não é um poste ídolo, não é um tótem, não é um Baal. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele comanda tudo que existe. Os próprios reis, os governos humanos estão nas suas mãos e ele inclina esses reinos do jeito que ele quer, como ele quer. O nosso Deus não está com o braço curto, encurvado, de modo que ele não possa nos alcançar onde quer que nós estejamos. Os olhos do nosso Deus não estão fechados, nem são cegos, eles nos enxergam onde quer que nós estejamos. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra. Você pode se esconder onde você estiver, Deus te enxergará lá. Para onde fugirei do teu espírito, diz a palavra de Deus, né? Se subo aos montes, lá tu estás. Se faço a minha casa no abismo, lá tu estás também. Se pego asas como de águia e subo na alvorada, lá tu estás também. Não há lugar onde Deus não possa te encontrar. Nosso Deus é todo poderoso. Ele faz água sair da rocha. Ele faz maná cair do céu. E aí, se você tem uma fé verdadeira, o grande problema do ser humano é fé. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Jesus está muito próximo de voltar. A pergunta é: você tem fé? Você tem tido fé? Você realmente acredita na palavra? Você acredita na presença real de Jesus? Que Ele está aqui entre nós, no meio de nós? Ou a sua fé é circunstancial, é religiosa, é aquela fezinha que diz que você tem uma religião e acabou e não passa disso, e na hora da luta, da provação, você entra em crise de desespero? Que fé é essa? Que fé é essa? Eu lembro de uma piada que alguém falou, tem crente que é de pouca fé, né? Crente coador, de pouca fé. Mas tem crente assim mesmo. Que fé é essa? Se você crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar as coisas para você, então tranquiliza o teu coração, porque quem tem fé no sobrenatural, quem tem fé no Deus Todo-Poderoso, que não pode ser visto, que é invisível, mas é real, esse recebe recompensas reais. E Deus vai recompensar a você, porque não vai te faltar provisão nenhuma, em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Não vai faltar provisão nenhuma de Deus. Aquela mulher creu, e a Bíblia diz que da panela a farinha não faltou, e da botija o azeite não faltou, até o dia em que a chuva voltou para a terra. E a gente sabe que nas contas aí bíblicas, são 3 anos e meio, e essa mulher todos os dias ia olhar na sua panelazinha, ainda tinha farinha. Como assim? Como assim? Aí usava aquela farinha e olhava na botija, ainda tinha azeite. Aí no outro dia, olhava de novo, tinha farinha de novo. E tinha azeite de novo, e no outro dia, mais farinha, mais azeite, mais farinha, mais... Ou seja, Deus providenciou, e Deus vai providenciar na sua vida, caso você tenha um coração cheio de fé. Esse é o grande diferencial. É pela fé que você anda sobre as ondas. É pela fé que você conquista Canaã.
É pela fé que o mar se abre para você. É pela fé que as oportunidades aparecem. É a fé que faz você vencer os seus gigantes. É a fé. Tenha fé que as coisas se multiplicarão na sua vida. Não se desespere, não olhe para a vida como se você não estivesse sendo apoiado ou se Deus não estivesse presente. Deus está aí. E Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele pode mudar todas as coisas. Então creia em nome de Jesus. A fé tem recompensas reais, e a última delas, a fé traz alegria para o coração. Agora imagina essa mulher, na situação de desespero, quando viu que a farinha não faltou, e que o filho não ia morrer, e que nem ela ia morrer, e que ela seria preservada durante todo aquele período de dor e sofrimento, a alegria que não invadiu o seu coração, a fé traz grande alegria, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você, que está nos acompanhando aí, que está agora mesmo online assistindo, ou que vai assistir em outro momento, talvez amanhã, talvez num outro horário, talvez em casa, talvez você que não tenha igreja, que não seja religioso, que não tenha religião, mas está ouvindo aí a palavra de Deus no seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus está fazendo um desafio ao seu coração. Ele quer que você entregue-se a Ele pela fé. Ele quer que você entenda que quem tem fé, ouve o desafio de fé. E o desafio que Deus está fazendo para você aqui, nesse dia, para os que estão assistindo de manhã, para os que estão assistindo à noite, nesta noite, eu quero que você entenda que o desafio de Deus para a tua vida é que você creia nele como teu Salvador, como aquele que vai te tirar não só do tormento temporal, mas especialmente do tormento eterno. Porque pior do que uma pandemia, pior do que uma crise econômica, uma crise de pão, é a crise da alma, que leva o homem para uma eternidade sem Deus. E não é a religião que vai mudar essa situação. Não é você sendo católico, evangélico, espírita, budista, islâmico, mórmon, que vai fazer você chegar diante de Deus e ter aí a certeza de que a tua vida vai estar em plena comunhão e vitória, sem dor e sofrimento, para todo sempre. A única coisa que pode te dar isso é a fé no sacrifício de Cristo Jesus. É quando você, no seu coração, diz para Deus: eu creio, Senhor, que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida e transformar a minha história. Então, em nome de Jesus, eu quero me entregar para Ti, eu quero fazer isso pela fé, e pedir que o Senhor me dê aquilo que eu mesmo, nem as minhas obras podem me dar, que é a salvação no Teu nome. Se você fizer isso, e se isso for de todo o teu coração, com toda a sinceridade, com o coração cheio de fé, você será visitado por Deus de forma especial, e Ele vai trazer vida ao seu coração. Ele vai encher você não só de fé, mas de graça, de perdão, de misericórdia. Vai apagar todos os teus pecados, lançá-los no mar do esquecimento e escrever teu nome no livro dos salvos, no livro da vida. Minha oração por você é que você seja uma pessoa que saiba viver no período de crise, utilizando especialmente a fé para avançar na vida. Que Deus te abençoe ricamente, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho. Quero convidar os irmãos a virem, a louvarem ao Senhor nosso Deus, a cantarem mais uma vez. Amém. E no finalzinho eu quero fazer uma oração rápida com você e despedir você na paz do Senhor Jesus para esse domingo ou o início dessa semana abençoada, em nome de Cristo.
confusão. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém, amém. Quero fazer uma oração final nesse momento com você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que a provisão do Senhor venha sobre ti e que a paz de Jesus invada seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero que essas coisas que eu falei aqui sejam confirmadas na vida das pessoas que estão acompanhando esse nosso culto, que estão cultuando conosco aqui ao Senhor. Que eles sejam inundados de fé e que as suas vidas sejam abençoadas, seus corações se enchem de paz e de alegria, mesmo que ao nosso redor o mundo desabe, Senhor. Nós estamos firmes em tuas mãos. Então traz conforto, consolo, que a tua palavra seja o nosso guia a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe dê uma excelente semana, uma semana abençoada. Que você seja canal de Deus para que outras pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso que você tem. Fé estimula a fé. Que você tenha fé para passar para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.